Deus, vamos glorificar o Senhor nessa noite, fazendo uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Fala conosco no profundo e no oculto, expulsa todo mal e nos abençoa, porque Teu poder, o reino e a glória para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Podemos sentar. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo número 3. Versículos de 1 até o versículo 21. Diz assim a sacratíssima palavra de Deus. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Queridos, estamos diante de uma palavra desafiadora nessa noite. Uma palavra que vem mexer com toda a nossa estrutura emocional, espiritual, física, mental, toda a estrutura. É o novo nascimento. A Terra, antes de existir, ela era sem forma e vazia. É assim também a nossa vida hoje, quando não nascemos de novo. A nossa vida fica sem forma e vazia. A Bíblia diz que tudo era escuro. Como era o mundo antes de ser feito a terra? Sabe explicar? Era sem forma e vazia. Imagine hoje sua vida sem forma, toda deformada e vazia. É assim que Jesus compara a nossa vida antes de nascermos de novo. Antes de sermos feitos uma nova criação. Mas você diz assim: não, eu estou com forma. Estou com os dois olhos no lugar, estou com os dois ouvidos no lugar, estou com a boca no lugar, o coração está no lugar, o rim está no lugar. Mas, aparentemente, está tudo no lugar. Porém, a vida espiritual está sem forma, está sem rumo, está torta,
Não tem uma musiquinha de criança que fala assim: havia um homenzinho torto, morava na casinha torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Então, quando ele se encontrou com a Bíblia, a sua vida passou a ter sentido, passou a ter rumo, passou a ter regra, disciplina, passou a ter forma. Às vezes a pessoa diz assim: eu não quero ser evangélico porque eu tenho que seguir disciplinas, seguir uma forma, seguir um jeito. Mas esse é o jeito que Deus quer fazer nas nossas vidas. Uma nova criação. Ele quer dar um novo rumo. Ele quer dar uma nova rota, um novo jeito. Se isso não acontece, continuamos com a nossa vida sem forma e o pior, vazia. Não achamos o verdadeiro sentido da nossa existência. Às vezes pensamos: será que eu sou um verme? Né? Será que somos verme? Será que eu sou um bichinho? Que eu olho para outros rostos e vejo rostos diferentes, milhares de pessoas diferentes. Será que eu sou alguém especial no meio dessa multidão? Será que Deus gosta de mim? Será que Deus tem um plano especial para a minha vida mesmo? Ou eu estou aqui de paraquedas? Tem pessoas que nasceram de um ato de adultério e o pai abandonou na infância. Se criou sem pai. Tem pessoas que foram abandonadas até mesmo pela sua própria mãe. E vivem hoje com um trauma, sem perdoar a sua mãe por ter feito aquilo. Tem crianças que são encontradas no container de lixo, no saco preto. O que essa criança pensa depois que ela cresce? Será que eu nasci por um acaso? Tem crianças que são geradas dentro de um prostíbulo. A mãe vendia o corpo e abandonou o bebê, doou para alguém. Tem criança que é vendida para outras famílias. Será que essa criança, quando cresce, encontra o sentido real da vida? Ou ela pensa que ela é um ser estranho aqui na terra, que não deveria nem nascer? A vida espiritual precisa nascer de novo. E não é somente com quem sofreu traumas na infância, é com todos. Todos vivem o mesmo dilema e a mesma necessidade de nascer de novo. Nós precisamos vivermos uma nova vida. Precisamos encontrar essa nova vida. E a Bíblia fala de um homem chamado Nicodemos, que quer dizer aquele que lidera o povo, aquele que conduz o povo para Deus. Porém, esse homem não havia se encontrado ainda com o Espírito Santo de Deus. Esse homem conhecia a Bíblia. Ele tinha conhecimento das leis, mas ele não tinha o novo nascimento. Era necessário ele passar pelo processo de nova criatura. A Bíblia fala, antes desse texto, que Jesus entra no templo e expulsa todos os comerciantes que estavam no templo vendendo bois e vacas. Ontem a gente pregou sobre isso, que fala sobre o nosso templo, o nosso corpo é o templo. Em 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e morada do Espírito Santo? E muitas das vezes a gente quer deixar dentro desse templo bois, vacas, bodes, ovelhas, cabras, animais. Esses animais são símbolos de quê? De pecados. O boi simboliza o quê? O ódio. A vaca pode simbolizar o quê? A prostituição. Cada animal com sua simbologia.
O templo de Deus não é para ficar animais. Mas a gente se transforma em boi quando a gente está com raiva. Se transforma em animais violentos, sem sensibilidade, sem amor. E xingamos, falamos palavrões. Esse é o pecado, as obras da carne que estão no templo. Era assim que Jesus encontrou o templo sagrado, o templo feito de pedra. Mas, na verdade, os templos, em miniatura, eram os homens que estavam ali. E Jesus, ele diz que o templo seria destruído em 3 dias. Ou seria destruído, mas em 3 dias ele edificaria. Estava se referindo ao seu corpo, porque o corpo de Jesus é o templo, o seu corpo também é o templo. E esse corpo precisa ser restituído, restaurado, refeito, regenerado, transformado. Nicodemos estava nessa ocasião que Jesus expulsou os bois, derrubou as mesas, espalhou o dinheiro. Que Jesus não quer o dinheiro das pessoas. Jesus não está atrás do seu dinheiro. Jesus, quando passa a mão na mesa, está lá aquela ruma de dinheiro, as moedas, Jesus espalha. Jesus não está afim de dinheiro. Jesus está atrás dos corações para purificá-los. E morar, fazer morada no corações deles. E era uma coisa difícil de encontrar. Um coração contrito. Um coração arrependido a ponto de fazer a vontade de Deus. Quando Jesus uma vez falou, será que quando o Filho do Homem vir à terra ele vai encontrar fé? Será que ele vai encontrar alguém que tenha fé em Deus? É necessário ter um encontro com Deus para nós nos tornarmos novas criaturas. Ali naquele momento da expulsão dos cambiadores de dentro do templo, existia um fariseu. Sabe o nome dele? Nicodemos. Nicodemos estava no templo vendo tudo. A violência que Jesus entrou com o chicote, expulsando o mal de dentro do templo. Jesus às vezes age na nossa vida como um leão, armado. Jesus entra com um chicote. Para que esse chicote? Para dar naqueles que estavam zombando da obra de Deus. Profanando, depravando a obra de Deus. Não erreis, porque com Deus não se brinca. Tem muita gente que está brincando. Porque aquilo que o homem planta, isso também colherá. O amor de Deus implica também aplicar justiça sobre a obra dos maus. Deus não é somente justo para beneficiar os justos. Ele também é justo para recompensar os ímpios, os injustos. Deixa eu botar a telha em cima botar a telha ali em cima da caixa de som, senão ele pode... É só um chuvisquinho, daqui a pouco para. Nicodemos vê toda a cena de Jesus purificando o templo. Mas a intenção de Jesus principal era purificar os espíritos daquelas pessoas que estavam cheios de maldade no coração. E aí Nicodemos vem ter com Jesus de noite. Por que ele vai de noite? Porque ele tem medo dos seus colegas do templo, que Nicodemos trabalhava no templo, era um mestre da Bíblia. E eles estavam distantes de Deus. Aí ele vai até Jesus de noite, sozinho, e pergunta a Jesus, com a expressão no plural, que diz: Mestre, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Quais foram os sinais que Jesus fez? O primeiro, transformou a água em vinho.
Qual foi o outro sinal que Jesus fez? Na verdade, não foi um sinal, foi uma ação de purificação do templo. Mas Nicodemos disse: sabemos que tu és mestre, vindo de Deus. Não era só Nicodemos que sabia que Jesus era mestre, vindo de Deus. Porque ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não for nele ou não for com ele. Ele reconheceu que Deus estava em Jesus. Não somente ele, como também os outros homens. Mas não bastava somente o reconhecimento. Era necessário nascer de novo. E para que houvesse o novo nascimento, era necessário o envolvimento. Eles queriam apenas tirar proveito, achando que pelo conhecimento já tinham a presença de Deus. Mas a presença de Deus não se adquire simplesmente por apenas ler a Bíblia ou ensinar também. Não é dessa forma que se adquire o novo nascimento. Essas maneiras ajudam, mas elas não são suficientes para o ser humano nascer de novo. Muita gente quer apenas envolver-se na obra, mas não quer comprometimento com ela. Nicodemos era envolvido na obra, mas não era comprometido com a obra. Era comprometido apenas com os seus desejos mundanos e carnais. Ele estava apenas preocupado com coisas que eram passageiras e não estava preocupado com a sua vida após aqui a terra. E aí Jesus vem para Nicodemos com um assunto totalmente diferente do que Nicodemos falou. O que foi que Nicodemos falou? Mestre, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus, ao invés de dizer muito obrigado, Nicodemos, que bom que você está me reconhecendo, não somente você, como também todos do templo, os fariseus. Jesus não fala isso. Sabe o que é que Jesus fala? Repara só, capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo? Como assim? Alguém pode, sendo velho, nascer de novo? Eu posso, por acaso, voltar ao ventre da minha mãe? Não, até porque minha mãe nem mais viva está. E se fosse para voltar, também não caberia, porque o meu corpo aumentou de tamanho. Nicodemos não entende quando Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos não entende. E Nicodemos fala o seguinte: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar-se a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Se eu perguntasse aqui hoje, ou se Jesus perguntasse a você, você sabe o que significa nascer de novo? Morrer para o mundo e nascer para Cristo. Como é seu nome? Davi. Davi sabe o que significa nascer de novo. E como é seu nome? Tiago. O que significa nascer de novo? Se Jesus te perguntasse agora, o que significa nascer? A mesma coisa. Morrer para o mundo e nascer para Deus ou para Cristo. E você, como é seu nome? É Davi, Tiago e Michele. E o nome dele? Igor. Michele, o que significa nascer de novo? A mesma resposta. Nascer para Cristo e morrer para o mundo. E como é que isso acontece? Será que nós podemos nascer de novo de nós mesmos? Não tem como. Não tem como.
alguém nascer de novo. Porque nossa capacidade não é sobrenatural, a nossa capacidade é apenas natural. Nossa limitação é natural. A nossa capacidade, ela é apenas de um palmo além do nosso nariz. A gente não vê o que vai acontecer amanhã. A gente prevê, mas a gente não sabe de certeza. A gente não tem capacidade de mudar nossos pensamentos, nosso coração. Às vezes a gente diz às pessoas, tome vergonha na cara, mude seu jeito. Mas muitas vezes isso piora a situação. As pessoas ficam até com raiva da gente quando a gente dá uma exortação dessa, uma repreensão. Porque elas não têm condições de nascerem, de mudarem seu comportamento, apenas porque alguém falou algo, apenas porque ouviu uma correção, uma repreensão. E como é que acontece esse novo nascimento? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Somente a partir do novo nascimento é que nos tornamos uma nova criação, por meio de Cristo. Cristo Jesus veio operar o fenômeno que a religião não conseguia fazer através do legalismo. Não são cumprimentos de várias leis que vai levar o ser humano a nascer de novo. Não. É o poder sobrenatural do Espírito Santo que transforma-nos em uma nova criação. Às vezes eu olho para mim e fico me observando hoje como eu sou para o que eu era antes. Como é que pode? Meu pensamento mudou assim por quê? Não fazia planos de ser evangélico, não fazia planos de ser pastor, não fazia planos de ser o que estou sendo. Mas eu faço meus planos e o Senhor é quem confirma. Muitas são as maquinações do ser humano, mas do Senhor Jeová vem a resposta da boca. A palavra final não vem do homem, e sim do Senhor. Ele teve poder para transformar meu coração, a minha mente. A expressão nova criação lembra-nos da criação de Adão através do pó da terra. Uma nova criação. Ali foi a criação do primeiro homem. E agora em você está acontecendo uma nova criação. Você está nascendo de novo. O velho Tiago começa a morrer. E nasce um novo Tiago. O batismo nas águas é um símbolo de que o homem velho é afogado. Morre nas águas e nasce purificado pelas águas do Espírito, uma nova criatura. Lá embaixo é abandonado aquele homem corrupto, aquele homem mau, aquela mulher má, que pensava em tudo que desagradava a Deus. E nasce uma pessoa agora que glorifica e exalta o seu Criador, tanto quanto o primeiro Adão glorificava ao seu Senhor quando foi criado, na primeira criação. Jesus vem operar o milagre da nova criação sobre a terra. Os primeiros homens foram criados. Os segundos homens são também criados. Mas criados não por um poder tecnológico, científico, educacional, porque a educação do Estado não consegue transformar o indivíduo em uma nova criação. A polícia não consegue transformar o indivíduo numa nova criação. Os avós, os pais não conseguem aconselhar a ponto de transformar o indivíduo numa nova criatura. Os professores,
os pastores, os missionários, os mestres, os apóstolos também não conseguem transformar ninguém com seus discursos. Mesmo os que estejam cheios de conhecimento, eles não têm poder de transformar ninguém. Mas quando o Espírito Santo chega no coração necessitado, como era o coração de Nicodemos, tinha tudo de conhecimento de lei. A pessoa está vivendo a velha criação, a velha criatura, ela só vê dificuldades para agradar a Deus. Por mais que ela faça, ela percebe que piora a sua situação e que ela se afasta mais e mais de Deus. Nicodemos conhecia 613 leis. 10 Deus havia deixado, que são os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem nas terras, nem nas águas debaixo da terra, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, e fora de mim não há outro. Não adulterarás, não matarás. Ele vai falando quatro mandamentos na vertical, direcionado para Deus. E seis na horizontal, dedicado ao seu próximo. Ele conhecia todos esses 10 mandamentos, mas para piorar, os saduceus e fariseus criaram mais de 3 mandamentos. 258, aliás, 248 mandamentos positivos, que diziam o que era obrigatório fazer. 248 mandamentos positivos, simbolizando um osso do corpo, os 248 ossos do corpo. No corpo humano existem 248 ossos principais. E isso apontava todos os dias para um novo mandamento, uma obrigação. Como se não bastasse esses 248 mandamentos positivos, ainda tinha mais 365 mandamentos negativos, que diziam que era proibido fazer. Eram mandamentos negativos. Nicodemos estava doido de tanto mandamento. Estava zoado, com a alma cansada. De tanto bicho que tinha que ser morto no templo. De tanto boi que era sacrificado, tanta vaca, tanta ovelha, tanto bode, tanto pombo, tanta rolinha, com tanto sacrifício. Estava perdido Nicodemos na sua própria teia religiosa. Estava enrolado na sua própria crença religiosa. E precisava do milagre para tirá-lo daquele poço. Talvez esse não seja o seu caso. Você não tem conhecimentos de leis, mas você tem traumas do passado. Você tem remorso. Você tem percas, grandes percas. Você tem peso espiritual que precisa ser largado para trás. Você tem cargas que não é para você levar e você está levando. Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ei, Jesus não tem peso para te deixar mais cansado. Jesus tem descanso. Ele tem descanso para a tua alma. Ele quer tirar o peso espiritual que te sobrecarrega e te faz mais infeliz e te faz mais pesado espiritualmente. Nessa noite, o Senhor Jesus te convida para lançar sobre Ele todas as suas ansiedades. Porque Ele é quem tem cuidado de você. 1 Pedro 5, 7.
Interessante que o texto não diz lançai sobre ele, e diz lançando sobre ele, no gerúndio, que significa sempre lance e nunca pare de lançar. Todos os dias lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. Sabe aquele carinho que uma mãe tem com o seu bebê? É o mesmo ou maior cuidado que o seu Pai eterno tem contigo. Nicodemos estava cheio de tudo que ele achava que era certo. Tem pessoas, por exemplo, que não estão sabendo dividir seu tempo, estão trabalhando em excesso, para dizer depois, tudo que eu tenho foi pelo meu suor. Nós não conseguimos tudo pelo nosso próprio esforço. Vocês lembram de Pedro e os discípulos que estavam pescando a noite toda? E não pescaram nada, porque toda vez que eles jogavam a rede, não vinha peixe. A gente pensa que a gente é quem consegue pegar os peixes, mas os peixes estão na água, invisível. Você não sabe se os peixes estão para lá ou para cá. É de noite. A gente não consegue enxergar tudo. Jesus diz em Mateus 6,33, antes de tudo buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Quando Jesus está na frente, na sua frente, vai até você e diz, epa, para de estar jogando a rede do lado errado, joga agora no lado certo. Na hora certa, quando você jogar, vai vir a prosperidade que você tanto espera. Porque é Ele quem acrescenta os peixes que faltam à sua vida. É Ele que acrescenta a riqueza, a prosperidade que falta na sua vida. Tem pessoas que preferem ficar de cabeça baixa, buscando conquistar, trabalha de domingo a domingo, trabalha 16 horas por dia, e vai, e sobe e desce, e não tem um tempo para se dedicar à obra de Deus. Deus quer a nossa gratidão a Ele, e isso faz parte do processo do novo nascimento. Quando a gente para, essa pandemia, por exemplo, deu para muita gente parar, porque a correria era demais, todo mundo subindo, descendo de moto, de carro, sobe demais, para tudo. De repente, ouviu-se um aviso, para todo mundo, fica todo mundo em casa. E aí tivemos que parar, forçadamente. Há esse para tudo também, quando nós somos impactados pelo poder da palavra do Senhor Jesus, que diz, necessário vos é nascer de novo. Quem nasce de novo, vive aquele texto que Paulo diz em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora levo-a na fé no Filho de Deus, o qual se amou e se entregou, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não vivo mais. Não viver mais, ele está dizendo, não sou mais aquele velho homem. Não vivo apenas por dinheiro, não vivo apenas por provisão humana, pela minha própria provisão, mas eu vivo de fé em fé, vivo pela provisão do meu Deus, o meu Todo-Poderoso. Vai acontecer aqui o fenômeno principal que Jesus quer operar na vida do ser humano, que é a operação da transformação do velho homem para o novo homem. Por isso que ele opera o primeiro milagre com a transformação da água em vinho. E isso foi no casamento. Por que no casamento? Porque o casamento lá do Jardim do Éden foi dissolvido. O diabo entrou no casamento e fez com que o casal passasse a brigar. Quando Deus veio perguntar para Adão, e aí o que foi que aconteceu? Ele disse, a mulher que tu me destes, colocando a culpa na mulher. O casamento ficou destruído, as intrigas e as brigas aconteceram na terra, no casamento, depois do pecado. Mas Jesus veio restaurar
o casamento. Por isso que ele foi lá nas bodas de Caná, da Galileia, numa festa de casamento, onde faltou o vinho, que era a bebida da alegria, e ele transforma a água em vinho, num casamento, para não trazer tristeza para o casamento e sim alegria. Ele restaura aquela festa de casamento para dizer a nós que o casamento é uma bênção do Senhor. Ele quer restaurar o seu casamento, fazer seu casamento nascer de novo, fazer você nascer de novo, sua esposa nascer de novo, seu esposo também. Quer fazer o novo nascimento completo. Esse fenômeno da transformação da água em vinho, até a ciência acredita que isso é possível. A água é uma molécula composta por H2O, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Mas o vinho é composto de nitrogênio e carbono. Na água que Jesus manda colocar na talha, não tem nitrogênio nem carbono, só tem hidrogênio e oxigênio, só água. Jesus precisa ser Deus para fazer esse fenômeno acontecer. E ele quebra ali os átomos, e no fenômeno de fusão e infusão, ele destrói os átomos, refaz novamente, aplica uma aceleração termonuclear e transforma a água em vinho em questão de segundos, sem precisar suar e dizer, ufa, que trabalho me deu. Isso é Deus. É isso que Ele está fazendo no seu coração nessa noite. A transformação do velho homem numa nova criatura. É Ele que está fazendo. Mas alguém diz assim, Tiago está dormindo. Não tem problema, Ele está operando ele dormindo mesmo. Porque ele poderia estar em outro lugar agora e o inimigo entrando no coração. Mas o Senhor está entrando no coração dele pelo poder da palavra e transformando ele numa nova criação. Mesmo cansado, ele veio para a igreja para receber a sua transformação, a sua bênção. Todas as vezes que você estiver cansado, diz, eu não vou para a igreja, venha assim mesmo cansado, porque não depende de você estar acordado ou dormindo para Deus operar. O que importa é que você foi buscar a sua bênção, como Nicodemos foi de noite, talvez cansado, mas ele foi ter com Jesus, e Jesus disse, necessário te é nascer de novo. A partir daí, acontece o milagre na vida de Nicodemos. Muitos acreditam aqui que Nicodemos não se tornou a nova criatura. Mas você sabia o que Nicodemos se converteu a partir desse texto, desse encontro? O milagre aconteceu pelo poder da palavra que Jesus lhe deu, dizendo, necessário te é nascer de novo. 3,7 de João. E ele fala, o vento assopra onde quer, é um vento. O vento está soprando em teu coração, transformando, tirando a mágoa, tirando o ódio, tirando o rancor, tirando a velha criatura e transformando uma nova criatura. É o vento de Deus que está soprando na sua vida nessa noite. O vento sopra onde quer. Esse vento é o Espírito Santo. Ele está soprando. Não depende do homem, depende somente da palavra. Jesus é a palavra. Ele vai aonde o médico não pode alcançar, aonde o raio-x não pode ir. Ele consegue ir e fazer a obra. A transformação é do nosso Deus. Dele depende a nossa transformação. Nicodemos aparece depois, servindo a Jesus, já em João 7, 51, 52, 53, defendendo Jesus em público. Aqui ele era apenas um entrevistador de Jesus, um curioso que veio fazer pergunta, mas depois aparece convertido, defendendo Jesus em público, perguntando o seguinte, não nos diz a nossa lei que não devemos julgar o homem sem antes primeiro ouvi-lo? Nicodemos começa a ser um discípulo em público. E lá em João capítulo 20, ele aparece levando mirra e aloés para o velório de Jesus, para sepultar Jesus. Nicodemos e José de Arimateia. Ele se torna um discípulo de Jesus em público, através dessa palavra.
Jesus entrou no templo, expulsou todos os cambiadores, comerciantes. Nicodemos estava só vendo, ó. Esse homem tem poder para expulsar o mal. Esse homem age diferente. Apesar da violência que Jesus usa, mas ele fala com autoridade. E quem quer dar lugar, procura ter ir com Jesus. Nessa noite, você fez a coisa certa. O inimigo disse, não vá não, vai dar dinheiro a pastor, não vai não, vai para a igreja, ele vai cobrar seu dízimo, não vá não, porque a igreja é coisa do passado, não vá não para aquela igreja. O inimigo fala um bocado de coisa. Tenho. O inimigo fala na mente para a pessoa não ir para a igreja. Você está cansado, não vá não. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, impulsionado pelo Espírito Santo, para receber a tua transformação. E se você no passado já foi transformado, mas decaiu, nessa noite é hora de ressuscitar. Ressuscitar essa vida que está amordaçada pelo pecado. Porque muitas pessoas nasceram de novo, mas se permitiram morrer espiritualmente. Tem nome de quem vive, tem conhecimento da palavra, sabe cantar muitos hinos, mas está morta espiritualmente. E morto não ouve mais nada. O pastor pode falar o que for, morto não sente nada. O pastor não tem poder de ressuscitar morto, mas quando a palavra do Senhor Jesus vai no ouvido do morto, ele pode ter 40 anos de morto, 4 meses, 4 anos, ele pode ter quanto tempo for. A voz de Deus chega e diz, saia para fora. E quando a voz do Senhor Jesus chega para o defunto, ele ressuscita. Pode estar amarrado com ataduras, pode ter uma pedra na frente, pode ter impedimento que for. Ele levanta para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E nessa noite, o Senhor Jesus te ajuda a levantar desse sepulcro. E te dá a bênção que você necessita. A tua cura. O teu trabalho novo. O Senhor Jesus está abrindo porta. O Senhor Jesus está livrando, limpando você, transformando numa nova criatura. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra surta um efeito extraordinário sobre a sua vida e sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus projetos. E tudo quanto fizer prosperará, diz o Senhor. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por essa palavra. Estaremos orando por você. Pega o seu copo com água. Jesus disse em João 7, 37, 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. João 4, 14, Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Pode beber dela e seja curado de todas as enfermidades e vícios, em nome de Jesus. Passa a botar para fora hoje todo vício, todo mal, toda feitiçaria, toda magia negra, bruxaria, maldições que alguém lançou sobre a sua vida, estão sendo agora arrancadas pelo poder da água, que é o próprio Jesus. Pode beber e seja livre, em nome de Jesus. Graças a Deus.